Olá, pessoal. Vamos começar fazendo algumas considerações sobre a primeira parte da nossa apostila, tá? Desculpem pela minha apresentação longa, mas quanto mais antigo a gente é, mais história a gente tem para contar, né? Então, eu gostaria de falar para vocês especificamente sobre um ponto, sobre o mundo que se abre, os portais que se abrem quando a gente começa a fazer reiki. Eu não acredito que seja somente com o reiki, eu acho que nos momentos em que nós começamos a fazer realmente contatos com a espiritualidade, quando se abrem essas possibilidades e começam a surgir esses contatos, né? O reiki proporciona isso, mas não é só o reiki. De diversas maneiras as pessoas abrem as portas para a espiritualidade. E é essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que se possa aprender a lidar com isso. Por ser uma experiência individual, é muito difícil para quem vive transmitir e é muito difícil para quem ouve acreditar. Então, no meu caso, foram muitos anos de dúvidas. E isso tem uma justificativa, porque nós estamos aí com muitas pessoas enganosas, que enganam através da religião, através de crenças. Então, nós estamos muito sujeitos a sermos manipulados. É normal, então, que haja essa dúvida. Mas é como eu digo, quem vive não consegue transmitir da mesma maneira, por mais que se esforce, com a profundidade que seja possível para quem está recebendo a informação, conseguir absorver na sua totalidade. A experiência com a espiritualidade, ela é completamente individual. Uma vez alguém me disse que na hora da morte é uma viagem que você faz sozinho. A viagem para a espiritualidade também é uma viagem que você faz sozinho. Quando você passa a ter esses contatos, as sensações que você sente, as experiências e as visões que você tem, por mais que você expresse, por mais que você transmita, quem não viveu não vai conseguir absorver da mesma maneira que você. Se antes a espiritualidade, o tipo de assunto que está se abordando hoje era tabu, hoje é o contrário. Então, de uns anos para cá, como se começassem a todos falando a mesma coisa. Parece que assim, eu ouço fulano falar, eu vou lá e repito e repito. Na verdade, o que pode estar acontecendo também é a massificação, porque essa repetição de muitas pessoas repetindo e fazendo e dizendo as mesmas coisas vai massificando uma realidade. Muitas pessoas falando que vai ser o fim do mundo, que vai ter uma guerra, que vai ter não sei o quê, vai massificando essa informação. Muitas pessoas falando que existem ETs, que hoje nós não estamos sozinhos no universo, né? Que os ETs são a realidade, vai massificando, né? Então, me parece que são vários conceitos e paradigmas que estão sendo massificados pela internet, né? Com esse advento dessa ampliação dos meios de comunicação. Hoje é muito mais democrático, hoje a troca de informações ela acontece de forma muito rápida e é muito fácil. Eu posso gravar vídeos e contar todas as experiências que eu já tive e você vai acreditar ou não, vai ter milhares que acreditam, outros que não acreditam, uns te jogam pedra e tal. Então, nossa realidade hoje é como se estivesse sendo banalizadas essas experiências, porque muitas pessoas decidiram falar e contar, relatar suas experiências, né?
Então isso me surtiu ao longo dos últimos anos, de muitos anos, me surtiu muitas dúvidas. E eu gostaria, assim, de relatar para vocês como que foi essa trajetória, como que eu cheguei ao ponto de estar hoje fazendo esse reiki aqui com vocês. Porque se dependesse da minha maneira como minha mente funcionava há 10, 15 anos atrás, eu nunca estaria aqui falando as coisas que eu falo para vocês. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz pela primeira vez uma regressão, eu fiz uma regressão com uma terapeuta para regredir para outras vidas, eu tive uma experiência incrível, foi me contado uma história incrível, tá? E eu, ao invés de sorver aquela história, isso há uns 15, 20 anos atrás, eu fiquei buscando explicações do tipo, mas eu vi aquele muro da Idade Média, mas eu devo ter visto em algum filme, meu inconsciente trouxe para mim aquela situação. Aí eu vi tal experiência e tal, meu inconsciente trouxe para mim a situação. Eu fiquei dando justificativas e invalidando uma experiência fantástica sobre quem eu sou, sobre quem eu fui, né? E aí eu fui... O mais interessante, de que forma que eu consegui ver que a experiência era autêntica? Com as coisas que eu relatei lá, que coincidiam com os sentimentos que eu tinha aqui durante a minha infância, né? Então você vai buscando pontos em comuns para tentar compreender. Então o processo do aprendizado sobre as nossas próprias experiências internas, o meu foi muito longo, por eu ser muito cética, muito questionadora, né? Eu questionava tudo, como questiono até hoje, né? Mas foi um processo bem mais difícil. Já quando eu tive um EQM, isso também há uns 20 anos atrás, que eu não sabia que aquilo era EQM, nunca nem se falava, não existia nem uma internet assim tão eficiente. Ali eu senti como realmente algo muito verdadeiro, uma experiência muito autêntica. Foi uma experiência que me marcou para o resto da vida e que inclusive me causou até alguns problemas de questionamento, porque eu não reconheci aquele ser que eu vi na EQM, que era eu mesma. Eu não me reconheci naquele ser. Era um ser totalmente diferente do que eu sentia que eu sou. Então, ao longo de muitos anos, eu fui acumulando coincidências, que eu fui vendo que não eram coincidências, experiências, revelações, sonhos. Sempre tive isso, tá? Desde criança, inclusive. Mas não reconhecia como sendo algo que pudesse ser contado. E quando eu compartilhava, eu sentia que o outro devia estar pensando, que imaginação fértil, porque eu mesmo ficava me questionando se tudo aquilo não estava vindo da minha imaginação, né? Com o reiki, as coisas foram mudando, porque o reiki é uma troca, então você vai recebendo os feedbacks, e são esses feedbacks que vão dando autenticidade para aquilo que você vive. Quando você é uma pessoa questionadora como eu, né? Que tive muita dificuldade para me soltar. Muita dificuldade, por exemplo, para dar um recado para uma pessoa quando eu recebo no reiki. Muita dificuldade, porque tudo eu questionava. Será que é na minha imaginação? Será que tem alguma energia estranha me assoprando no ouvido? Enfim, milhões de dúvidas me estagnando e impedindo que a espiritualidade conseguisse fluir e que a comunicação conseguisse fluir. Porque eu mesmo, com os meus questionamentos, minha falta de confiança, minha falta de fé, bloqueava tudo aquilo. E mesmo assim as coisas aconteciam, independente das minhas limitações. Então,
Com o reiki, meu histórico é esse. Os 10 primeiros anos, eu me iniciei no ano 2000, e nos 10 primeiros anos, 12 primeiros anos, eu simplesmente fazia o reiki e conseguia ver o efeito no outro. O outro me dizia que foi maravilhoso, o outro tinha insights, eu tinha apenas a minha sensibilidade da minha mão, que eu conseguia sentir se as coisas estavam bem, se não estavam bem, qual é o órgão. Isso eu aprendi nesses 10 anos, eu sabia fazer aquele diagnóstico energético, tá? Que é uma coisa que todo reikiano acho que aprende a fazer. Vai sentindo com a mão onde está mais necessitado de energia, porque daí a energia vem com mais força, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa vidente. E eu sou uma pessoa que gosta de ver para crer. Então a dificuldade foi maior ainda. Porque como eu não sou vidente, a forma de comunicação comigo era outra. Então a forma de comunicação comigo, ela é mental, ela quando eles querem me passar imagem, eu recebo meio que imagem. Eu não vejo um ser como se estivesse ali na minha frente, fisicamente, você entendeu? Eu sinto esse ser. E quando ele me vem e tal em imagem, são imagens mentais, é diferente. Como se fosse, às vezes, em forma de hologramas, às vezes imagens mentais. Estão aqui dentro da cachola, não é uma coisa que eu sinto ali. Então, para quem vive falando que realmente tem uma imaginação fértil, se comunicar pela telepatia fica difícil, porque eu sou uma pessoa que crio. Então, quando eu escrevo, eu crio. Então, quer dizer, aquilo fica uma situação de você receber e não reconhecer que está recebendo, tá? Então, essa foi minha trajetória até mais ou menos assim uns 10, 12 anos de reiki. E foram muitos reikis em animais, no planeta, nas pessoas, né? E foi muito gratificante esse período. A partir do ano de 2012, 2011, eu passei a receber um contato do meu marido, que estava falecido, né? Com quem eu tinha uma história profunda de contato com ele, tanto em vida, né? Quanto após a morte. E aí eu tive esse contato, do qual eu estou sei lá, 10 anos escrevendo um livro, né? E a partir dali, o meu reiki foi mudando, porque ele veio para ajudar uma amiga que estava fazendo transplante. Então, para me ensinar a fazer o reiki à distância, eu só tinha o nível 1, nem sabia fazer reiki à distância, né? E ele veio para me ensinar a fazer. Eu tive que fazer um reiki à distância antes de ter todos os símbolos que me permitiam fazer o reiki à distância. E eu fiz, e deu certo, né? Fiz apenas com o símbolo Shokurei. E a partir dali, mudou completamente a forma de eu fazer reiki, e as coisas foram me acontecendo de forma a me atropelar. Então, nessa época, eu passei a receber ferramentas de cura. Por exemplo, eu estava fazendo reiki numa amiga que estava em Goiás, e essa amiga estava numa dificuldade muito grande, e eu percebi que ela estava com tendências suicidas. Fui fazer um reiki nela e de repente me surge um ser esquisitíssimo, magrelo, alto, um velho, curvado, e do umbigo dele saía como se fosse um cano, alguma coisa, acoplado nela. Ele estava sugando literalmente a energia dela. E eu fiquei com medo naquele momento, porque eu não sabia direito o que fazer. De repente eu recebi uma espécie de um sabre, como se fosse assim, um sabre de luz, sabe? Uma luz verde. E esse sabre, com esse sabre eu fui orientada a ir lá e cavucar nela e retirar. Mas eu fiquei com medo da reação daquele ser, né? E fui lá,
mesmo com medo, tirei. No momento em que ela soltou, aquele ser estava tão deprimido, ele estava tão que ele foi sumindo, foi se distanciando, né? E aí ele se soltou dela. Aí eu te pergunto, você imagina se eu falei isso para ela? Se eu contei essa experiência? Não, eu não contei. Ela teria acreditado? Não sei, provavelmente não. Por mais que ela fosse uma pessoa de fé, ela não estava lá para viver. Então, muitas coisas acontecem quando você abre esse portal e quando você passa a cuidar do outro, porque você se acopla com o outro e você acaba sentindo a vida do outro, recebendo mensagens, vendo presença. Mesma coisa quando faz um reiki à distância, vai na casa da pessoa. Você vai lá naquela casa da pessoa, você vê, eu sinto o que tem lá, como é que tá e tal. Nem sempre, tá? Porque como diz mesmo, o contato é de lá para cá, não é daqui para lá. Mas até eu conseguir encarar isso com naturalidade, foi um longo caminho. Até eu conseguir me soltar para receber as mensagens sem questionar, foi um longo caminho e até hoje continuo questionando. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu não sou vidente, então eu passei todos esses anos sempre sentindo a presença do mentor, sentindo a presença de mais seres ali trabalhando comigo, né? No caso daquela minha amiga que precisou de transplante, eu tinha pelo menos uns 12 seres gigantescos, assim como brancos, luzes brancas. Então, assim, quando eu vejo luz, eu vejo um formato, eu não vejo detalhe, eu não digo, olha, era uma pessoa, era um ser com pele escura. Se você precisar, por exemplo, se eu precisar descrever um ser nos detalhes para que alguém desenhe, eu não consigo, porque não é assim que eu vejo. Eu vejo o perispírito daquele ser, né? Eu sinto a presença, sinto como ele é, e ouço as mensagens, mas eu não vejo. Só que existem pessoas que veem. Então, o que começou a acontecer comigo? Eu fazendo o reiki e a pessoa que estava recebendo o reiki vendo aquilo que eu não vejo, tá? Então, por exemplo, o meu mentor, ele foi visto por uma amiga muito querida que está aqui no grupo, que é uma bruxinha danadinha, que é uma vidente de primeira. E ela estava fazendo um reiki e foi ela que identificou o meu mentor. Ela definiu ele como um Thor. Ela disse que é um bonitão, loiro, alto, gigante, né? E que ela acha ele parecido com Thor. Nesse mesmo reiki, ela viu também seres azuis, os arcturianos. Então, eu gostaria de dizer para vocês o que eu senti no momento que ela me contou essa novidade. Quando ela me contou e me descreveu esse ser, o meu mentor, e descreveu os arcturianos, eu não senti... Eu achei assim interessante, mas eu não senti nada que dissesse assim, olha, ela deve estar certa, tal. Se eu tivesse na minha posição mental de antigamente, que era extremamente cética, eu estaria dizendo, minha amiguinha tem uma imaginação fértil, né? Tá vendo até o meu mentor, tá vendo até arcturiano, tá vendo até uns seres azuis aqui, meu Deus do céu. Teria sido assim. Mas como eu já sei como é que as coisas funcionam, já adquiri essa consciência, eu levei realmente em consideração, mas daquela maneira como vocês sabem, tudo eu filtro. A sua experiência eu vou filtrar, não vou duvidar, não vou achar que você está mentindo, mas eu vou filtrar o que é útil, o que não é útil, porque a nossa imaginação realmente pode nos pregar muitas peças. Então, eu queria contar para vocês como que eu vi que aquela visão que aquela minha amiga teve no reiki, que aquela visão era autêntica e aquela visão era verdadeira.
foi através de uma outra experiência que eu vi o quanto a minha amiguinha tinha razão, que o meu mentor é uma espécie de Thor, que a referência que ela tinha, e por coincidência Thor era o meu super-herói de infância. Quando eu era bem pequenininha, tinha um desenho animado, né? Aqueles desenhos animados de super-heróis, e eu era apaixonada pelo Thor. Achei uma coincidência muito grande. E aí até fiquei pensando, bem, eles se apresentam muitas vezes conforme o nosso mental está preparado para receber, né? Então, é por aí. Mas como que eu vi que realmente aquela situação, o meu mentor, se apresenta desse formato? Porque um dia, bastante tempo depois, né, o meu marido, nós recém tínhamos deitado, e eu sempre tenho no meu quarto, sempre tem uma lâmpada que vive piscando. Ela faz, sabe, independente da hora, ela pisca. E aí a gente recém tinha deitado, eu já estava pegando no sono, tudo escuro, quando eu vi aquele estrondo, e liguei a luz rápido, levei aquele susto enorme. Era o meu marido dando um soco na parede. Ele deu um salto e foi direto na parede. Na verdade, não era na parede. Ele foi direto socar o meu mentor, que ele viu. Ele viu nos pés da minha cama aquele ser gigantesco, loiro, um Thor, como a minha amiga viu, né? E aí aquele ser olhando para mim, provavelmente esperando eu entrar no sono mais profundo. E quando ele viu, ele enxerga de forma tão física que ele achou que era alguém, um invasor ali dentro do quarto, sabe? Alguém que tinha vindo, que estava realmente ali. Porque para ele vê as coisas bem em 3D mesmo, como eu não vejo, né? Então, ele foi para cima para me defender daquele homem que estava ali no pé da minha cama. E eu falei para ele, mas vem cá, você não percebeu que ele era muito grande para ser uma pessoa normal? Ele disse que na hora ele nem pensou. E aí ele descreveu, assim, detalhadamente como que era. E depois ele foi para a internet buscar, tá? A figura, quem é o meu mentor. E, ok, o tempo passou, mais ou menos uns 2, 3 anos depois daquela visão da minha amiga, aí sim, os arcturianos entraram em contato comigo. E aí eu posso dizer que também a visão dela dos arcturianos é autêntica, né? Não foi imaginação, porque muito tempo depois eles entraram em contato comigo e vieram junto com um outro ser, que esse fui eu que vi, né? Muito parecido com os da Fraternidade Branca, né? Eles estão trabalhando juntos, e foi quando eles me ensinaram o Reiki das egrégoras. Então, a partir dessas experiências, eu passei a encarar de uma maneira bem diferente como eu encarava quando eu recebo uma experiência de outra pessoa. Porque antes eu já recebia julgando. Sei lá, deve estar querendo isso. Será? Que imaginação, não sei o quê. Hoje não existe mais isso. Hoje, as experiências que vocês tiverem para compartilhar, elas devem ser compartilhadas, porque muitas vezes tem outra pessoa que sentiu o mesmo, mas que não tem coragem de se expressar e que acha que não é autêntico, acha que aquilo é tudo imaginação. Porque vem tantas coisas inusitadas, tantas coisas assim que você não sabe que seja possível ser real, né? Que se você não souber como funciona, você vai passar batido e você não vai acreditar. Então, o que se deve fazer, né, em relação a isso? Hoje eu penso o seguinte: se a pessoa estiver inventando,
se ela realmente se deixar levar pela imaginação, para se tornar mais importante aos olhos do outro, se ela estiver fazendo isso, na verdade é problema dela, é ela que vai arcar com as consequências, certo? Então, não é problema meu. Agora, eu não vou invalidar a experiência de ninguém.